Olá, estamos mais uma vez aí para refletirmos na Palavra de Deus, hoje sobre um tema que causa polêmica. A palavra é submissão. E eu quero falar com as mulheres nesse início sobre o que vem à sua mente quando você ouve a palavra submissão. Será que é algo exclusivo das mulheres? Né? Hoje, então, tem um grande movimento aí feminista versus, né, o machismo, a opressão, né, a busca do empoderamento feminino versus patriarcado. Então, assim, muito debate hoje é feito e como que a gente pode compreender melhor sobre isso, né? E aí a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para conseguir entender, né? O que acontece, o que gerou. E aí, voltando um pouquinho no tempo, chegando no século XIX, a gente tem aí uma onda, né, feminista, onde ela trouxe principalmente a questão do voto, né, para as mulheres não votavam, e aí esse movimento ele trouxe principalmente esse benefício para que as mulheres votassem, mas não basta a gente parar aqui, a gente precisa voltar um pouco mais. Retornando um pouco mais para as civilizações antigas, havia uma grande desvalorização das mulheres, né? Pouco valor era dado para as mulheres, elas eram vistas não como pessoas, mas como uma propriedade dos pais e depois do marido, quando elas casassem, né? As mulheres elas não tinham direitos legais, e as leis e os costumes, tanto costumes judaicos como costumes gregos, né? Todos os privilégios pertenciam ao pai e depois passava aí ao marido. E as mulheres elas ficavam apenas com os deveres, né? Com as responsabilidades. Tanto é que Demóstenes, orador e político grego, veja o que ele diz acerca das mulheres. Temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e as esposas com o propósito de ter filhos legítimos. O papel da mulher, então, gerar aí prazer para os maridos ou filhos legítimos, né? Xenofonte, discípulo de Sócrates, ele diz o seguinte: a finalidade, olha o propósito, né? A finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Então, veja como que essa desvalorização das mulheres, né, a compreensão do papel delas, totalmente algo infundado, e aí a gente precisa voltar um pouco mais no tempo para compreender aonde que tudo isso começou, né? Quando nós olhamos, então, para a criação, nós vemos que Deus criou algo muito lindo, algo muito belo, tudo era muito bom, o Senhor falou, né? Deus criou homem e mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança, homens e mulheres diferentes dos animais, homens e mulheres distintos de toda a criação, onde Deus desejava que o ser humano desenvolvesse relacionamentos saudáveis entre si, principalmente com o transcendente, com Deus, né? E aí formando uma sociedade em harmonia. A missão que Deus confiou ao homem foi de espelhar a sua imagem, de espalhar a sua imagem, reproduzir outros seres humanos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, mas aquilo que era bom, aquilo que era bonito, aquilo que era belo, aquilo que se mantinha pela ordem, em obediência à palavra do Senhor, foi desfeito, porque homem e mulher desobedeceram. Eles acreditaram no enganador, né? E assim, o que entrou no mundo? Entrou o medo, entrou a vergonha, entrou a culpa, entrou os conflitos nos relacionamentos, entrou o sofrimento, entrou a morte. A opressão feminina começa aqui. Aqui que começou os efeitos da queda, que trouxeram, então, uma opressão para as mulheres, porque os papéis eles foram desconfigurados. O homem, agora, ele vai oprimir a mulher, né? E a mulher ela vai resistir à liderança do marido. Olha o que o texto diz, né? Seu desejo, o desejo da mulher, vai ser para o seu marido, vai ser contra o marido, e ele a dominará. Veja que o machismo, ele já entra em Gênesis 3:16. Veja que a independência feminina, o desejo de bater de frente contra a liderança masculina, começa aqui, em Gênesis 3:16. Nós veremos em próprio Efésios qual que é a liderança masculina, o que Deus espera dos homens. Será que é tirania? Não, a tirania é efeito da queda. Ó. Gênesis 3:16. Esse domínio, né, essa liderança rude,
né, começa aqui, é efeito da queda. Então, nessa mensagem, nós queremos ver como que as mulheres podem ser transformadas, né, por Jesus, cumprindo o plano original de Deus, que não é o que nós temos visto. E a grande pergunta é como que mulheres cheias do Espírito, elas vão agir. É o que nós vimos na mensagem passada. O apóstolo Paulo, ele fez um apanhado geral sobre pessoas cheias do Espírito que vão aproveitar as oportunidades, vão buscar compreender a vontade de Deus e vão ser controladas pelo Espírito. Agora ele vai aplicar. Ele começa com as mulheres, falando como que as mulheres vão ser, como que elas agem quando elas são cheias do Espírito. O apóstolo Paulo também vai falar dos homens, como que eles são quando eles são cheios do Espírito, pais e filhos, senhor e escravos. Então, Efésios capítulo 5, versículo 21, o texto ele começa de forma surpreendente. O assunto submissão começa no versículo 21, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, olha a primeira informação que nós temos quando nós pensamos em submissão, sujeição. Não é uma responsabilidade exclusiva das mulheres. Todos devem se sujeitar, a responsabilidade é de todos. Todos vivemos debaixo de autoridade. Esposa, maridos, filhos precisam se submeter a Deus e uns aos outros. A ordem da sociedade, a ordem das relações humanas depende desse princípio de subordinação. Se cada indivíduo da sociedade, né, a viver de forma independente, não interdependente, mas de forma independente, da forma como ele bem achar, o caos vai ser instaurado. Então, homem e mulher devem ser submissos uns aos outros, cumprindo o seu papel. Se nós negligenciarmos isso, haverá problemas. Quando você deixa de cumprir o seu papel em casa, na sociedade, na igreja, no trabalho, existe conflito, existe medo, existe culpa, existe dor, existe sofrimento. Então, a submissão nunca pode ser exigida por outra pessoa, porque é responsabilidade de cada um. Submissão é uma entrega, você se submete, é a conscientização do seu papel. Se alguém exige, aí é tirania. Então, a primeira informação que nós temos aqui, que a submissão é uma responsabilidade de todos, homens e mulheres. E mais importante ainda, que a submissão é uma característica da vida em Cristo. O texto diz: por temor a Cristo, deve haver essa sujeição. O motivo de você se submeter, preste bem atenção, o motivo de nós nos submetermos não encontra-se na pessoa a quem nós nos submetemos. Por exemplo, não é pelo fato do presidente ser quem ele é, do pastor ser quem ele é, do líder ser quem ele é, do chefe ser quem ele é. Nós precisamos olhar para a pessoa, né, nos submeter não por ela, mas por submissão a Jesus. Porque ele colocou essas pessoas como autoridade em nossas vidas. Porque na época da igreja perseguida, né, hoje existe muita perseguição também, mas na época que a igreja começa a perseguição, imagina aqueles cristãos se submetendo, por exemplo, a Nero, né? Então não era por causa dele, mas era por causa daquilo que Deus havia pedido. E aí essa submissão, ela está associada à plenitude do Espírito. É uma sequência. Quando nós lemos o texto de Efésios, quando ele fala de não se embriagar e sermos cheios do Espírito, ele vai falar acerca de cantar, acerca de falar, acerca de louvar, acerca de dar graças e acerca de se sujeitar. Ou seja, quem está cheio do Espírito se submete. Quem não está cheio do Espírito não se submete. Porque a submissão, a sujeição é uma evidência da vida em Jesus e de quanto nós estamos caminhando com ele. E ainda a partir do versículo 22, aí sim, especificamente acerca das mulheres. O apóstolo Paulo vai falar então que as esposas cheias do Espírito, elas se submetem ao seu marido como a igreja submissa a Cristo. Olha o versículo 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Queridos, a partir de 1960, com o movimento hippie, né, onde eles se rebelaram contra qualquer autoridade institucional, formou-se uma geração absurdamente libertina, sem limites.
e que hoje nós temos efeito com isso nessa pós-modernidade, que nós vivemos, experimentamos esses seus efeitos de forma muito forte. Então, com o movimento feminista, a palavra submissão, ela se transformou num palavrão. Ela se transformou num palavrão. Então, nós precisamos entender o que não é submissão. Não é. O que não é submissão? Submissão não é inferioridade, né? A submissão, ela vai tratar, o apóstolo Paulo vai tratar acerca dessa instrução da submissão, que não é, a submissão, então, não é inferioridade. Não é a mulher estar abaixo do homem. Por quê? Porque Gênesis 1:27 diz: o homem e mulher foram criados à imagem de Deus, a mulher foi feita à imagem de Deus conforme a sua semelhança. Homem e mulher têm igualdade de valor. Homem e mulher são iguais no ser. São diferentes no fazer, obviamente, mas são iguais no ser. Na Bíblia, nós encontramos mulheres que foram mais corajosas do que os homens, né? No caso de Débora, nós encontramos mulheres que foram mais capazes na comunicação da palavra, como foi Priscila. Nós encontramos mulheres que foram mais comprometidas com Jesus do que homens, no caso de Maria, Marta, outras mulheres, né, diante da crucificação de Jesus, os apóstolos amedrontados e elas com esse comprometimento acerca de Jesus. Hernandes Dias Lopes diz que homem e mulher têm igualdade de valor, mas isso não é a mesma coisa que identidade de papel, né? Então, há uma diferença, mas homem e mulher são iguais no ser. Homem e mulher, a mulher foi criada para ser uma auxiliadora idônea do homem, aquela que olha nos olhos, não como uma escrava, né? Olhando para baixo. Homem e mulher são iguais no ser. Submissão não é, então, a inferioridade. Submissão não é escravidão. Conforme eu mencionei, a submissão ela nunca pode ser exigida, né? Da mesma forma, os maridos não podem exigir submissão na mulher, porque os textos bíblicos eles estão falando diretamente com as mulheres. Os textos bíblicos não estão falando com os homens. É a mulher que decide ser submissa e assim ela vai abençoar o marido. Submissão é algo que você entrega, não é algo que se exige. Submissão não é obediência cega. A obediência absoluta da mulher é a Jesus, não ao marido, né? Então, a submissão da esposa ao marido, ela é diferente da submissão da mulher como a Jesus. A mulher, ela se submete ao marido por causa de Jesus. Então, o que é submissão? O que é submissão? Em primeiro lugar, é uma questão de função e não de essência. Conforme eu já dei umas pinceladas aqui, tem a ver com aquilo que nós fazemos, não daquilo que nós somos. Homens e mulheres iguais no ser, diferentes no fazer. Submissão significa alinhar-se debaixo da autoridade do marido. É colocar-se debaixo de uma missão. A palavra submissão. Existe uma missão e a mulher ela vai se submeter, ela vai se colocar abaixo dessa missão nesse cumprimento. Deus designou o homem como líder do lar, como o protetor, como o provedor principal, e a mulher como a sua companheira, como a sua amiga, como o seu complemento. A missão do marido, segundo John Piper, a missão do marido é liderar, né? É glorificar a Deus, amando a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Alguma mulher teria dificuldade em se submeter a isso? A um marido que glorifica a Deus, que exalta a Deus, que vive para a glória de Deus, que ama a esposa, né? Como Cristo, de forma sacrificial, de forma serva, de forma amorosa, de forma bondosa. Alguma mulher teria dificuldade? Dificilmente alguma mulher teria dificuldade. Então, a submissão é esse alinhamento, né? Debaixo da autoridade do marido. O Davi Murray, ele apresenta a ideia, uma ilustração desse alinhamento, como as rodas da frente e as rodas de trás do carro, né? A vantagem de ser as rodas da frente é que você tem uma visão do todo, a vantagem de ser as rodas de trás é que você é protegido, né? As rodas da frente se desgastam mais, elas têm mais atrito, elas têm mais impacto, diferente das rodas de trás que estão protegidas. Às vezes as rodas da frente passam num buraco, numa valeta que as rodas de trás não passarão,
porque elas foram protegidas. O peso maior recai sobre as rodas da frente, não sobre as rodas de trás. Então, submissão é estar alinhado, e quando existe esse alinhamento, existem benefícios. Uma outra informação é que a submissão é para o marido e não para todos os homens. Nada justifica uma aplicação de submissão feminina num contexto político, social ou empresarial. Em quarto lugar, a submissão é uma oferta de adoração a Deus, que vai trazer benefícios ao lar. A esposa que se submete ao marido para a glória de Deus. Se a mulher está no Senhor, ela é submissa. Então ela será submissa a seu marido. Quando a esposa cristã sujeita-se a Cristo e deixa que Jesus seja o Senhor da sua vida, ela não tem dificuldade em se sujeitar. É impossível uma mulher ter uma relação de submissão a Cristo e de insubmissão ao marido. As esposas que se submetem é porque elas estão em Jesus, porque elas amam a Jesus, porque elas adoram a Deus. Lembre que o texto fala diretamente para as mulheres, o texto não diz: maridos, dominai vossas mulheres, ou exigir que as mulheres sejam submissas. Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte: a submissão é absolutamente voluntária e espontânea. É a mulher que se submete a si mesma. Nem Paulo, nem um outro escritor bíblico ordenam que o marido submeta a mulher à sua autoridade. A submissão exigida da esposa é voluntária. Davi Murray diz o seguinte: submissão é algo voluntário, não no sentido opcional, mas algo que tem que brotar no coração da mulher. É uma questão entre a mulher e Deus, em primeiro lugar. Ou seja, um alinhamento vertical com Deus. Submissão também é respeitar. No versículo 33, ele diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. A ideia de respeitar aqui é temer. Esse temor aqui que pode ser definido pela posição que o marido exerce como cabeça do lar. Então, a mulher respeita o marido devido à posição que ele está exercendo. Eu assisti um filme um tempo atrás, de guerra, onde um capitão, ele começou a perseguir, não gostava ali de um líder da tropa, né? Só que esse capitão acabou não indo para a guerra, ele era tipo de uma escola de treinamento. Esse grupo foi para a batalha, eles voltaram, e aí esse cara ele voltou com uma patente mais alta do que o capitão. Quando eles se encontraram lá no acampamento, o capitão passou por ele, ou seja, uma patente maior, né? Só que não prestou continência. E aí esse homem, né? Ele vira para o capitão e fala assim: nós prestamos continência ao posto e não ao homem. E aí é bem interessante isso, né? Que tem a ver, a mulher ela se submete não apenas pelo marido, por causa de quem ele é, mas por causa da posição em que ele está, que Deus o designou como líder, como cabeça da mulher, né? Então a mulher respeita o marido pela posição dele. Nós podemos dizer que a mulher ela é fã do marido, ela é a primeira fã, a principal fã. Ela deseja o melhor para ele, ela o respeita e ela quer que ele continue desempenhando a sua função de forma cada vez mais saudável, para que a família seja beneficiada, né? Em sexto lugar, submissão é uma obra sobrenatural no coração da mulher. O versículo 18, que diz sobre encher do Espírito, né? A submissão ela está associada a essa plenitude do Espírito. Fazer a vontade de Deus, ela é contra a nossa vontade. Então, nós precisamos que o Espírito Santo nos capacite a fazer aquilo que Deus espera de nós. Então, a mulher que não está cheia do Espírito, ela vai desempenhar o seu papel com muita dificuldade. É como aquela dobradiça da porta que não está lubrificada com óleo. Ela vai ranger, ela vai causar atrito, ela vai irritar aqueles que estão ao redor, haverá tensão, haverá falta de paz. Mas a fechadura, a dobradiça, que está lubrificada com óleo, ela desempenha o seu papel em silêncio e traz benefício àqueles que estão ao redor.
Da mesma forma, a mulher que está cheia do Espírito, ela vai desempenhar o seu papel para o benefício de todos aqueles que estão ao redor. Por quê? Por que tudo isso que nós estamos vendo, essa instrução aqui que o apóstolo Paulo deu para as mulheres acerca da submissão? Porque a razão de tudo isso é que o marido é o cabeça da mulher. Versículo 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O marido não é cabeça no sentido arbitrário, porque ele será e ele deve desempenhar a sua função como Jesus desempenhou, né? Jesus se sacrificou, da maneira como Jesus faz com a igreja, assim o marido deve fazer também. Tanto Paulo como Jesus não eram machistas. Jesus, ele deu muito espaço para as mulheres em seu ministério, ao ponto de criar escândalos entre os contemporâneos. Ele protegeu as mulheres. Paulo elevou o status das mulheres por meio do seu ensino e a santidade do casamento, a preservação da dignidade sexual da mulher, a sua igualdade, né, em Cristo como homem. No cristianismo, pela primeira vez, nós temos, à luz da história, uma ética de obrigações mútuas. Então, Jesus, Paulo, os outros autores bíblicos, eles elevam a posição da mulher. Deus não quer que os homens sejam opressores. Deus quer que os homens se sacrifiquem pelas suas esposas. Liderança bíblica não é ditadura, liderança bíblica é entrega, é doação. Não é bater na mesa e dizer é eu que mando aqui. O autoritarismo busca governar pela força e o resultado são bonecos em casa. Torna-se uma casa de loucos. O autoritarismo vai produzir silêncio, vai produzir medo. O homem não está acima da mulher, o homem é chamado para servir, para se sacrificar em amor. O homem deve ter Jesus como modelo, como padrão, para ser Jesus, então, para sua esposa e para os seus filhos. Por isso que o casamento entre crentes e não crentes não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que ambos estejam debaixo do mesmo jugo para entender os seus papéis, aquilo que Deus espera. A mulher se submete porque o homem é o cabeça, porque ele vai liderar a sua casa, o seu casamento, da forma como Jesus fez. Você consegue ver a diferença entre a escravidão, quando a gente pensou lá no início, né, submissão, que vem à nossa mente. Veja a diferença de submissão, escravidão, segundo o mundo prega e anuncia, para uma submissão em termos de adoração, uma adoração por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Jesus tem feito e pelo papel que nós vamos desempenhar no lar. A ilustração, Paulo deu uma instruções, Paulo deu a razão, e agora ele faz uma ilustração, como a igreja está sujeita a Cristo. O versículo 24 diz o seguinte: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Veja a importância da submissão. O apóstolo Paulo faz uma analogia entre Cristo e a igreja. Da mesma forma como a igreja se submete a Jesus e segue o que ele falou, assim as mulheres devem ser submissas a seu marido. O que nós podemos aprender com tudo isso aqui que nós vimos acerca das instruções, acerca da razão da submissão e acerca dessa ilustração? Algumas lições aqui, né? A primeira lição é para as irmãs, para as mulheres: submeta-se não por temor àquele que está no sofá, né? Mas àquele que está no trono. A sua submissão não tem a ver se o seu marido ele é um folgado em casa, né? Não tem a ver se ele está desempenhando o papel dele como deveria ou não. A submissão tem muito mais a ver por quem está no trono, que é Jesus, que reina, e que ele pede, e ele orienta, e ele ordena que as mulheres sejam submissas, então, ao marido. Em segundo lugar, busquem em Jesus a capacidade para se submeter. Não é fácil, é contra a cultura, é contra a natureza, é contra os desejos, né, do próprio coração. Então, é necessário buscar em Jesus a capacidade para cumprir aquilo que só o Espírito Santo pode fazer em você.
que é de se submeter. Em terceiro lugar, foque na sua missão. Talvez você tenha a tendência de gastar muita energia naquilo que o seu marido não está fazendo como deveria, né? Mas foque na sua missão, naquilo que Deus te pediu. É fácil a gente olhar para o lado e dizer, fulano está cumprindo o papel dele, fulano está fazendo errado, fulano deveria ter feito assim, mas lembre-se que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Então, foque na sua missão. Em quarto lugar, quando o marido exigir algo proibido pelas Escrituras, desobedeça respeitosamente. Por quê? Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Obediência cega, obediência absoluta, obediência total é a Jesus. A Jesus nós nos submetemos de forma integral. A todas as outras pessoas nós vamos submeter as instruções à luz da palavra de Deus. Se for algo contrário à vontade de Deus, nós respeitosamente nós nos negaremos a obedecer. Em quinto lugar, quando o marido não obedece à palavra, quando ele não é um modelo, quando ele não está cumprindo o papel dele como cabeça, como Jesus, né, ganho através de uma conduta honesta e respeitosa. Talvez as mulheres tenham a tendência de falar bastante quando os homens não estão cumprindo o seu papel, mas ganho através de uma conduta honesta e respeitosa, de forma piedosa. Conquiste o seu marido pelos seus atos e abra o seu coração com Deus. Dobre o seu joelho, converse com Deus, fale mais da pessoa para Deus do que de Deus para a pessoa. Fale com Deus, abra seu coração com Ele. E, em último lugar, quando o marido não tem uma missão, o marido ele não é um líder, o marido não mostra por onde a família deve ir, mostre consideração a ele, como verdadeiro líder, que não está desempenhando o papel, mas como verdadeiro líder, e encoraje ele a assumir a liderança da família. Queridas irmãs, queridos homens, que talvez nos ouviram até aqui, apenas em Jesus, sendo cheios do Espírito, nós conseguiremos cumprir o nosso papel do lar. Irmãs, apenas sendo cheias do Espírito, vocês vão conseguir cumprir essas instruções que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, nos trouxe, né, dirigido pelo Espírito, ele nos trouxe, só através do Espírito Santo, cheios do Espírito, para nós vivermos para Deus e, acima de tudo, aí, refletirmos, ilustrarmos quem Jesus é e o que a igreja deve fazer à luz desse papel. Que Deus esteja te abençoando grandemente, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, né, e possamos juntos viver para a glória do nosso Deus. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.